Prezado candidato, vamos dar início aqui ao nosso curso de Direito Penal, mas hoje vamos fazer uma coisinha diferente. Nós vamos falar aqui um pouquinho de algumas questões de provas anteriores e os principais pontos aí da parte do Direito Penal na prova do TJ São Paulo. Não sei se algum dos senhores já fez questões conosco, como é que a gente vai fazer? A gente vai liberar aqui a câmera para os senhores, vai subir na sua tela a nossa pergunta. Normalmente ela está em um slide, tem vezes que está em 2, 3 slides, mas a gente vai apontando aí para os senhores acompanhando a leitura. O ideal é o seguinte, no estúdio a nossa aula é bem rápida, então eu vou ler a pergunta e já vou comentando com os senhores. Se senhores se entender por bem, pause o vídeo, leia a pergunta, tente resolver e acompanhe os nossos comentários aí, beleza? Tranquilinho? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui da nossa prova, abre aí a tela para os senhores, assinale a alternativa correta. Primeiro, ocorrerá crime de concussão, mesmo se a exigência para si ou para outra inversar sobre vantagem devida? Dá uma olhadinha. Mesmo se existirá vantagem devida? Não. Nesse caso, o crime de concussão, 316 do Código Penal, ele se consuma quando o agente solicita uma vantagem indevida. Repare, esse é o típico da prova da VUNESP. Eles retiram pequenos trechos, pequenas palavras, pequenas partes da estrutura do texto da lei para confundir o senhor. Então, lembre que o crime de concussão, ele se volta contra a nossa figura da vantagem indevida. Alternativa B. A corrupção passiva é um crime material, exigindo-se para sua configuração que o funcionário receba vantagem devida. Para tudo. Crime de corrupção passiva, assim como o crime de concussão, eles são vistos como crimes formais. Segundo a posição do STF, eles falam o seguinte, os crimes formais são aqueles que a vantagem efetivamente é dispensável. Ou seja, tendo ou não vantagem, independentemente do funcionário perceber ou não a vantagem, o nosso delito vai ter se consumado da mesma forma. Então esquece, não é crime material. Alternativa C. Não há possibilidade de ocorrer corrupção ativa sem a correspondente corrupção passiva. Totalmente errado. Essa afirmativa, senhores, é possível, em alguns casos, existir a corrupção passiva, independentemente da existência da corrupção ativa, assim como a recíproca também é verdadeira. Basta você analisar a figura dos sujeitos nessa relação. Se o particular, por exemplo, pratica os verbos núcleos do tipo voltando ao funcionário, e o funcionário, de modo genérico, se contorce efetivamente essa corrupção, nós temos ao mesmo tempo sujeito ativo de corrupção ativa e sujeito ativo de corrupção passiva. O funcionário sujeito ativo da passiva e o particular sujeito ativo da corrupção ativa. Agora, se não existe esse cúmulo de vontade, ou seja, um não se subordina efetivamente à vontade do outro, são dois delitos que irão subsistir de forma independente. Ou seja, eles podem ou não, no caso concreto, estarem ligados na mesma relação. A alternativa D, última delas, mesmo aquele que não é funcionário público poderá responder por crime de peculato? Sim, pode responder. Repare, a resposta que eu vou falar para os senhores aqui não é nada técnica, não é nem um pouco técnica, mas ela é pragmática, serve para o senhor acertar isso aqui na sua prova. Dá uma olhadinha, basta você olhar. Quando você tiver concurso de pessoas, também chamado concurso de agentes, você tem 2 ou mais sujeitos ativos praticando crimes, no nosso caso aqui da sua prova, crimes funcionais. Um necessariamente funcionário pode concorrer com o crime com outro funcionário. 2 funcionários praticando a infração, sem grandes prejuízos. Os 2 respondem por crimes funcionais. Mas o problema surge quando o funcionário pratica o crime com um particular. De forma bem simples, você vai perguntar o quê? O particular, ele sabe ou não sabe dessa qualidade especial do servidor? Ou seja, o particular sabe que o funcionário é efetivamente funcionário? Se a resposta for, o particular sabe que o funcionário é funcionário, o particular, pelo fato de ter conhecimento que o funcionário é funcionário, responde pelo mesmo crime praticado pelo servidor. Agora, na hipótese do particular não souber, não ter qualquer conhecimento de que o funcionário, é efetivamente funcionário, ele responde por outro delito, desde que haja previsão no nosso ordenamento, belezinha? Agora, de forma, isso daqui normalmente não aparece assim na sua prova, ele vai te dar alguns exemplos. Por exemplo, João, funcionário, praticando o crime com Maria, sua esposa. João, funcionário, praticando um crime funcional junto com Maria, sua esposa. Nesse caso, a esposa sabe que João é funcionário?
Sabe, por óbvio, a esposa sabe. Outro exemplo, João, funcionário, decide praticar crimes contra a administração com o seu irmão. O irmão de João sabe que ele é funcionário? Sabe. Agora vamos dar um outro exemplo. João, funcionário, e sua amante decidem praticar crimes contra a administração. A amante do João sabe que ele é funcionário? Opa, com certeza. Às vezes a amante sabe até mais do que o próprio funcionário. Então, basta você olhar. Se souber, tem a mesma responsabilidade que o funcionário. Se não souber, ele não tem a responsabilidade pelo mesmo delito praticado que o servidor. Belezinha? Outra pergunta aí na sua tela, vamos lá. Levar ao conhecimento da autoridade policial ocorrência de um crime por vingança, sabedor de que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. Isso que é importante, o fato criminoso jamais ocorreu. Supostamente tipifica o delito de... Nesse caso, senhores, nossa resposta correta é a letra C de casa. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Dá uma olhadinha. A denunciação caluniosa, o crime efetivamente ocorreu. E você aponta, você vai imputar a prática da infração a outra pessoa. Na comunicação falsa de crime ou contravenção, o crime sequer ocorreu e mesmo assim você vai e efetivamente provoca lá a ação da autoridade policial. Dica para os senhores, trace a distinção entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. 339 e o 340 do Código Penal. Essa pergunta volta e meia aparece para os senhores, belezinha? Questão importante aí para a sua prova. Outra questão, note aí, vamos lá. X, valendo-se de um documento de identidade falsificado, consegue abrir uma conta corrente no Banco do Brasil com a finalidade de lavar dinheiro. O bem jurídico tutelado no crime praticado por X é, ou são, dá uma olhadinha, ele utilizou um documento falsificado para fazer lavagem de dinheiro. Repare, a pergunta fala para os senhores que ele fez efetivamente a lavagem de dinheiro? Não, dá uma olhadinha, com a finalidade de, ele não fez efetivamente a lavagem. Nesse caso, nós estamos estudando um crime praticado contra a fé pública. De forma genérica, um crime praticado contra a credibilidade dos diversos documentos existentes na nossa sociedade. Belezinha? Tranquilo? Próxima questão aí, abra na sua tela. O ato de fazer justiça pelas próprias mãos, já para. Falou para o senhor, ato de fazer justiça com as próprias mãos, só pode ser uma infração, exercício arbitrário das próprias razões. Mas qual que é a dica para os senhores? Leia a questão até o final. Às vezes a sua banca coloca uma pegadinha. No caso aqui, a nossa resposta é exercício arbitrário. Mas dá uma olhadinha, vamos ler de novo. O ato de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, mas sem permissão legal, configura-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Tranquilinho? Questão facinho aí para os senhores, bem facinho. Agora, dá uma olhadinha na sua tela. Esse tipo de questão, volta e meia, ela aparece na VUNESP. Mas ela é uma clássica questão estilão Fundação Carlos Chagas. Os primeiros a desenvolver essa questão foi a Carlos Chagas, eles que mais cobram esse tipo de pergunta, mas volta e meia nós enxergamos essa questão também na VUNESP. Qual é a dica para o senhor resolver isso aqui? Não me dá uma de taradão, sai querendo resolver tudo. Não, isso não é técnica de prova. O que o senhor faz? Primeiro leia o enunciado, vê o que sua banca está te perguntando. Depois que o senhor lê o enunciado, passe efetivamente para as seguintes afirmativas. O que a banca está querendo dos senhores? Se são as afirmativas corretas ou se são as afirmativas erradas. Depois que você localizou isso, aí você volta para as assertivas. Primeira, segunda, terceira, quarta. E leia uma por uma. E você deve fazer a seguinte pergunta, tem que ser sincero, senão não adianta. Se você tiver certeza efetivamente dessa resposta, você vá para as afirmativas e vá cortando. Se você não tiver certeza, ache uma do qual você tem certeza. E nunca saia resolvendo tudo. A melhor técnica para resolver esse tipo de questão é por eliminação. Tranquilinho? Abra aí na sua tela, vai aparecer a produção desse vídeo para os senhores. Vamos lá. Nos termos do quanto determina o 293 do CP, aquele que recebe, de boa-fé, selo destinado a controle tributário, descobre que se trata de papel falsificado e o restitui à circulação. Beleza, estou querendo saber do 293, aquela pessoa que recebe de boa-fé. Aí o senhor pula, dá uma olhadinha, ache lá as palavrinhas. Complete,
adequadamente a proposição a que se afirma em... Então vamos lá, vamos achar aquela que está correta. Nós temos 3, vamos uma por uma. Vamos lá. Eu restituí a circulação, primeiro, comete crime de falsidade ideológica. Senhores, dá uma olhadinha, se eu receber um selo tributário falsificado e eu restituir a circulação, isso é falsidade efetivamente ideológica? Não é. Falsidade ideológica 299, ela guarda a relação com a ideia do conteúdo do documento, com a ideia por trás dentro da emissão do nosso papel. Então, nesse caso, volta lá na sua tela, você vai ver. A primeira afirmativa está errada. O que o senhor pode cortar? O senhor pode cortar a A e o senhor pode cortar a E. O senhor cortou duas, o senhor vai ficar B, C e D. Só com uma afirmativa, o senhor potencializou a sua chance de acerto. Agora o senhor tem chance de 33% de acertar. Vamos ler a questão B, a segunda afirmativa, perdão. Recebe a mesma pena daquele que falsificou o selo? E aí, senhores, recebe a mesma pena? Não recebe. Nesse caso, o usuário recebe uma pena menor do que aquele que efetivamente praticou a falsificação. Diante disso, o senhor cortaria a B e automaticamente o senhor cortaria também a afirmativa a D. Só sobra a última resposta. Vamos ler para ver se ela está certa. Comete crime contra a fé pública? Perfeito. 293 é um crime contra a fé pública. O senhor acertaria a resposta, a letra C, de casa. Belezinha? Tranquilinho. Assim o senhor faça esse tipo de questão. Vamos lá, continua aí na sua prova. Recentemente, um novo delito que lesa a fé pública foi incluído no CP. Assinale a assertiva que traz o nome iuris desse crime. Ponto. Olha para mim, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse artigo que nós estamos tratando é o artigo 311-A. Ele foi introduzido faz um pouquíssimo tempo dentro do nosso Código Penal. E a VUNESP, ela não tratou ainda na prova do TJ alguma questão específica sobre esse assunto. Essa questão aqui é de 2013. Ele só te perguntou o nome iuris da infração e não se aprofundou em absolutamente nada. Então, qual que é a dica que eu dou para os senhores em relação a esse conteúdo? Leia o artigo 311-A. Ele pode ser, sim, objeto de uma pergunta dentro da sua banca. Perfeitinho? Nesse caso, a nossa resposta certa é a alternativa B de bola. Fraudes em certame de interesse público. Essa é a nossa resposta correta. Tranquilinho até aqui? Vamos lá. Outra pergunta. O crime de exploração de prestígio está inserido no capítulo dos crimes praticados. Para tudo, e olha para mim. Para tudo e olha para mim, dá uma olhadinha. Se eu pudesse apostar com os senhores uma questão na sua prova, na parte de penal, eu provavelmente apostaria uma questão sobre exploração de prestígio. A cada 10 provas, 9 aparece exploração de prestígio. Dá uma olhadinha, a cada 10 provas que você pega, 9 aparece exploração do prestígio. Então, nesse caso, o senhor acha que é importante ou não o senhor saber exploração de prestígio na ponta da língua? É importante. Qual é a dica que eu te dou? Quando você for estudar exploração de prestígio, artigo 357, traça a diferença entre exploração de prestígio, 357, e tráfico de influência, 332. Traça a diferença dos dois. Eles são crimes siameses, eles são crimes praticamente irmãos e gêmeos idênticos, são praticamente idênticos, mas eles têm diferenças em relação ao verbo e em relação às pessoas do qual o senhor vai fazer a exploração ou vai fazer o tráfico de influência. Dá uma olhadinha. Estude exploração de prestígio. É uma questão que provavelmente apareça na sua prova. A banca da VUNESP, em concursos do TJ, ela ama de paixão essa afirmativa. Então, não esqueça de estudar. Essa questão aqui é superficial. Nós vamos ter uma outra aqui um pouquinho mais aprofundada. Vamos lá. Abra aí para os senhores. Vamos lá. Exploração de prestígio está inserida em qual capítulo? Dos crimes praticados contra a administração da justiça. E nesse embalo eu já te dou uma outra dica. Para sua prova, ela cai em 4 grandes capítulos. O primeiro, os crimes contra a fé pública. Segundo, os crimes praticados por funcionários contra a administração em geral, chamados de crimes funcionais. O terceiro, os crimes praticados por particulares contra a administração em geral. E o quarto grande capítulo, que trata dos crimes contra a administração da justiça. Dá uma olhadinha. O que é interessante é, isso aqui que eu tratei com os senhores, normalmente é uma pergunta. A VUNESP coloca lá para você. O crime de corrupção passiva pertence a qual capítulo? O senhor tem que lembrar que a corrupção passiva é um crime funcional. O crime de corrupção ativa pertence em qual capítulo? O senhor tem que lembrar que o crime de corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Diante disso, qual é uma técnica legal de estudos para os senhores? Pegue o capítulo
ou título, dependendo do caso, e coloque o nome em iure, só o nome dos delitos que lá estão. Faça isso, coloque o nome do crime, o título do crime e coloque aqui dos lados quais são os crimes que o compõem. Só o nome do crime, só o nome disso. Isso representa tradicionalmente uma pergunta dentro da banca da VUNESP. Tranquilinho? Então reparem, em uma questão eu já te dei duas. Uma pergunta da VUNESP eu já te dei duas grandes dicas de perguntas que podem aparecer na sua banca. Belezinha, senhores? Vamos continuar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma questão aqui da sua prova. Vamos lá. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que traz apenas crimes próprios no que concerne ao sujeito ativo. De forma muito simples, os crimes próprios são aqueles que o nosso sujeito ativo ele tem uma qualidade especial para praticar a infração. No caso da sua prova, o sujeito ativo, os crimes próprios que ele pede para o senhor, são aqueles crimes praticados por funcionários públicos, os crimes funcionais. Vamos lá, basta você olhar e localizar uma questão. Dá uma olhadinha. Olha como você localizar o capítulo te ajuda a efetivamente responder esse tipo de pergunta. Vamos lá. Tráfico de influência. É um crime cujo sujeito ativo é próprio? Não, o sujeito ativo é comum. Já risca a afirmativa A. Usurpação da função pública. Usurpação da função pública é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Corta a questão da afirmativa B. Afirmativa C, vamos lá. Corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime funcional. Condescendência criminosa. Outro crime funcional. Advocacia administrativa. Mais um crime funcional. Essa tá simpática? Aí você, essa alternativa sai que nem louco? Não, para um pouquinho, lê a última, só por eliminação, para o senhor ter certeza. Favorecimento pessoal, favorecimento pessoal também não é, risca. Sua resposta nesse caso é assertiva, a letra C. Tranquilinho? Próxima pergunta aqui que nós vamos analisar. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento que o Código Penal dá à falsidade de títulos ao portador ou transmissíveis por endosso e do testamento particular. Tu vai pegar a sua canetinha, o senhor vai fazer um asterisco vermelho nessa questão. Se o senhor não tiver caneta vermelha, fique em paz. Pega um estilete, corta o cantinho do dedo e marca sangue. Professor! Sim, senhores, marca sangue. Isso aqui é importante. Essa pergunta aqui é uma das que mais aparece em relação aos crimes contra a fé pública. Estamos diante do 297, parágrafo 2º. Essa questão ela trata dos documentos públicos por equiparação. A dica que eu te dou, ou você entende ou você decora. Se vira. Isso, grande chance de aparecer na sua prova. Volta na sua tela, a produção vai subir para vocês de novo. Eu quero que você veja o último tipo de documento. É o chamado, dá uma olhadinha, testamento particular. Muitos dos senhores acreditam que o testamento particular, para os efeitos penais, é visto efetivamente como um documento particular, mas no direito penal não. O testamento particular, ele é visto como um documento público por equiparação, pois envolver lá diversos interesses, entre um deles lá o interesse do fisco, o interesse das fazendas em receber lá os impostos de transmissão, mortes causas, de doação ou outros tributos quaisquer. Nesse caso, o senhor tem que lembrar que no 297, parágrafo 2º, ele traz uma relação de uma série de documentos que podem ser equiparados aos documentos públicos. Nesse caso, dá uma olhadinha. Título ao portador, aquele título que ele é direcionado ali, o proprietário, a obrigação de pagar é a quem está portando. O transmissível por endosso. O endosso de forma muito genérica é aquela assinatura que você faz para transmitir o documento. O endosso mais comum é o endosso do cheque. E o testamento particular. São todos eles, senhores, todos eles são documentos equiparados aos públicos. Então, a nossa assertiva correta nessa afirmativa é a assertiva A de amor. Tranquilinho? Repare, o testamento particular era quem efetivamente iria complicar a sua vida aqui nessa questão. Belezinha? Tudo em paz? Vamos lá, mais algumas questões lá. Vamos lá, mais uma. A pena prevista no CP para o crime de resistência por expressa disposição legal é, vamos lá, A, maior se o ato, em razão das existências, não se executa. Não sei, está simpática. De reclusão e de multa. Putz, não é de reclusão, senhores. Diminuído de 1 a 2 terços se a resistência não é praticada com violência.
Pelo contrário, não tem causa de diminuição. A maior se o funcionário público, em razão da violência, fica afastado do cargo. Não, não é essa a hipótese. De reclusão de 6 meses a 1 ano. Também não é essa a hipótese. Nosso afirmativo é a letra A. O senhor deve lembrar o seguinte: se a resistência feita pelo particular é de tal forma que obsta, impede o funcionário efetivamente de praticar a infração, ele vai ter uma reprimenda, vai ter uma penalidade maior. Se ele efetivamente se executa, estamos diante do 329. Agora, outra questão aqui para os senhores bacana. Trace a diferença entre a resistência e a desobediência. Então, uma coisa é praticar a resistência, outra coisa é praticar a desobediência. A resistência é opor-se à prática de um ato legal praticado por servidor ou um terceiro que esteja lhe prestando apoio, mediante violência ou grave ameaça. Agora, na questão da desobediência, você simplesmente desobedece um ato legal praticado pelo servidor. Da mesma forma, traça a diferença entre os dois delitos. E toma cuidado com a figura dos parágrafos, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, que trazem questões que volta e meia a banca pede para os senhores. Uma delas foi objeto de questionamento nessa pergunta. Tranquilinho? Outra pergunta ali, agora falando um pouquinho sobre a corrupção passiva. Vai subir na sua tela, acompanha comigo. A pena do crime de corrupção passiva é aumentada se o funcionário público, em consequência da vantagem ou promessa de vantagem, infringe dever funcional. Vamos lá. Nesse caso, o senhor já pegou a manha. O senhor vai pular para onde? Porque sua banca está pedindo. É correto que se afirma em... Beleza, o senhor já se localizou, corrupção passiva, a consequência da vantagem promessa, o funcionário infringe, estamos diante da figura de causa de aumento. Vamos lá. Quando ele vai ter o aumento? Quando ele retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício? Opa, esse é caso? Retarda ou deixa de praticar? Bom, professor, perfeito. Então vamos lá, perfeito. Essa afirmativa 1 está certa. Vamos ver o que a gente pode cortar. Então tem que ter 1. Eu posso cortar o quê? Letra bola, letra C de casa. Corto B de bola e corto C de casa. Automaticamente o senhor já sabe, potencializou sua chance de acerto. Segundo afirmativo, praticando qualquer ato de ofício. Então o ato dele praticar qualquer ato de ofício já efetivamente tem o aumento de pena? Tem, está certo. Então, nossa resposta tem que ter, ao mesmo tempo, 1 e 2. Nesse caso, temos duas assertivas, a letra D de dado e a letra E de elefante. Então, repare, o senhor tem agora 50% de chance de acertar. Vamos ver a última. De forma intencional ou premeditada, é o que gera o aumento de pena, no nosso caso, do corrupção passiva? Não, senhores, pelo contrário. Quando nós falamos de forma intencional ou até mesmo a forma premeditada, nós estamos representando ali a figura do dolo, a vontade livre e consciente de praticar a infração. Ele quis, ou de forma bem simples, ele assumiu o risco de fazê-lo. Nesse caso, nossa resposta certa é a letra D de dado. A afirmativa 3, ela é simplesmente representativa do dolo. O dolo, em todos os nossos delitos, eles são efetivamente presumidos. Tranquilinho, senhores? Beleza? Agora, o que nós vamos dar uma olhadinha aqui? Essa pergunta é uma pergunta relativamente antiga. Agora me falha a memória, eu acho que ela é de 2000 ou 2001, alguma coisa assim, mas é a banca do TJ. Mas essa pergunta é muito legal, ela é muito bem feita, ela é muito bem estruturada. Dá uma olhadinha, vamos entender essa figurinha. Assinale a alternativa que apresenta o tipo penal descrito no trecho. Vamos lá, acompanha comigo. É uma parte de um trecho de uma obra do Silvio do Amaral. Ele fala assim: não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Ponto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha pro tio, dá uma olhadinha aqui, olha para mim, dá uma olhadinha aqui. Uma das grandes perguntas envolvendo os crimes contra a fé pública é o senhor saber traçar a diferença entre a falsidade material e o senhor entender a diferença entre falsidade ideológica. De forma muito simples, nas nossas aulas aprofundamos isso. Na questão da falsidade material, o que existe é a falsidade do papel. Existe algo contrafeito na própria matéria onde é emitido o documento. Em regra, os nossos documentos são feitos em papel, em alguns feitos em plástico, como por exemplo as carteiras de identificação de órgãos de classe, por exemplo. E a falsidade ideológica, ela surge no momento
momento da emissão desse documento. Você insere e faz inserir alguma coisa de conteúdo equivocado, que não deveria efetivamente estar subscrito dentro desse documento. Então dá uma olhadinha. Se eu pego o papel, tiro cópia do meu RG, recorto a data de nascimento e coloco outra data. Minha falsidade é material. Se eu pego o meu documento original, documento feito lá, por exemplo, o meu CRLV, lá, o documento do meu carro, e meu último documento licenciado é 2000. Eu vou lá com uma caneta especial, risco as duas últimas letras e escrevo 2014. Eu estou fazendo da mesma forma falsidade material, pois eu estou alterando documento verdadeiro. Então, toma cuidado, a falsidade ideológica, ela surge no momento da emissão do documento. Seja a emissão feita por quem efetivamente tem o dever de fazer, ou seja aquela emissão feita por quem não tem autorização com o objetivo de fazer algo contrafeito, algo falsificado. De tal forma que a falsidade material nós comprovamos pela mera análise da matéria, pela mera análise do papel, do plástico onde é impresso o documento. E a falsidade ideológica, a base, o papel, efetivamente, a matéria, ela é verdadeira. Entretanto, o que está equivocado dentro dela é o seu conteúdo. Então essa é a diferença básica entre os dois. Volta na questão, vamos olhar de novo. Olha lá. Não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Nesse caso, o que ele está afastando dos senhores? Ele está afastando a falsidade material. Continua. Há apenas uma mentira reduzida a escrito. Então, dá uma olhadinha, é uma mentira reduzida a escrito. Uma mentira escrito dentro do documento. Através de documento que, sob o aspecto material, é verdadeiro. Isto é, realmente escrito por quem seu teor indica. Então, repare, essa afirmativa ele está gritando o que na sua cara? Tá gritando o quê? Falsidade material. Eu mato você. É falsidade ideológica que está gritando aqui. O nosso crime é falsidade ideológica. Uma questão antiga da VUNESP, mas uma questão bem interessante. Belezinha, senhores? Mais algumas questões lá. Vamos lá. Outra perguntinha aí. O advogado X, por mera negligência, tu grifa essa palavra negligência, esqueceu-se de restituir os autos de um processo em que tirou do Tribunal de Justiça de São Paulo. É correto dizer que X cometeu o crime de desobediência? Perdão, desculpa aqui, perdi aqui. É correto dizer que X, ponto, desculpa, acabei me empolgando na leitura aqui, o professor está ficando retardado. Nesse caso, você já se localizou, volta lá, ele está te falando do advogado que pegou o processo e esqueceu, por negligência, de devolver esse crime. Dá uma olhadinha. Por negligência, ele está te mostrando que o nosso advogado ele teve dolo, a vontade livre e consciente de não devolver, de não restituir ao documento, o processo, ou simplesmente foi um ato a título de culpa. Dá uma olhadinha, a palavra negligência, ela é uma das modalidades da culpa. A negligência é a forma omissiva da culpa, representa o não fazer ali, não fazer quando era esperado um fazer do nosso jeito. Agora, o que o senhor deveria lembrar? Que o dolo, ele é presumido. Todos os crimes são, em regra, dolosos. Quando houver previsão para um crime culposo, ele deve ser expresso no nosso ordenamento. Ou seja, o senhor olha para o artigo, se ele vier escrito culpa ou admita a modalidade culposa ou culposo, você vai falar que esse crime é culposo. Para sua prova lá, o crime culposo que aparece é o 312, parágrafo 2º, que trata do peculato culposo. Todos os outros, eles são dolosos. Nesse caso, vamos lá. Afirmativa A. Cometeu o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão dos direitos? Tem alguma coisa a ver? Nada. E esse delito, o 359, é um delito novo na sua prova. Vale a pena o senhor dar uma olhadinha nele. Ele apareceu, essa é a prova aqui 2014 do TJ. Dá uma olhadinha nesse crime. Leitura bem simples, artigo 359. Se cair alguma coisa, vai ser uma coisa bem simples. Estude esse artigo. Como ele é novo, pode ser que a VUNESP o cobre. Tranquilinho? B. Cometeu o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório? Não. Cometeu o crime de desobediência? Cometeu o crime de resistência? Não cometeu crime algum. Repare, pelo fato de ele agir por negligência, ele não cometeu crime
algum, senhores. Ele efetivamente agiu sem dolo. Ele não tinha o elemento subjetivo do tipo. Beleza? Vamos continuar. Vamos fazer mais algumas questõezinhas aqui só para tentar esgotar esse assunto. Questão interessante, é bacana o senhor estudar por questão. O senhor vê ali conteúdos diferentes das nossas aulas. Vamos lá. Abre aí na sua tela outra pergunta. A conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige, mais uma vez o senhor não esquecer, exige para outrem indiretamente vantagem devida. Dá uma olhadinha. Quando o senhor fizer a prova da VUNESP, aparecer para o senhor o verbo exigir relacionado à conduta de um funcionário, só pode ser dois crimes. Ou estamos diante do excesso de exação, ou estamos diante da concussão. Beleza? E pode ainda aparecer o verbo exigir na figurinha do tráfico de influência. Ele tem lá o verbo exigir. Mas aí é assunto de crimes praticados por particulares contra a administração. Nesse caso, o senhor viu o verbo exigir relacionado à conduta de um funcionário, vantagem devida. O que o senhor faz? O senhor para tudo. O senhor só vai procurar a afirmativa que fala do delito de concussão. Vamos lá. Só ler assim, ó. Configura crime de corrupção? Não. Não configura crime algum? Está errado. Configura crime de corrupção passiva? Não. Não configura crime algum? Não. Sua resposta certa é a letra E. Dá uma olhadinha. O senhor viu o verbo exigir, viu o funcionário, antes de assumir a função. Dá uma olhadinha aqui, ó. Volta aqui, ó. São 3 momentos que o funcionário pratica o crime, tanto de concussão quanto de corrupção passiva. No exercício da função, fora da função, mas em razão dela. Ou seja, basicamente ele está no seu horário de folga e pratica o crime utilizando o seu cargo, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Basicamente, o antes de assumir é aquele funcionário que foi aprovado, dentro do número de vagas, está aguardando o ato de posse. O concurso foi homologado pelo cargo mais alto da instituição, foi aprovado, tudo bonitinho, saiu publicado no Diário Oficial, ele só está aguardando o ato de nomeação e ele pratica a infração, ou seja, ele pratica antes de ingressar no cargo, mas em razão dela. Nesse caso, nossa resposta certa é letra E de elefante. Belezinha até aqui? Outra pergunta interessante para os senhores. Assinale a alternativa que melhor representa o tipo penal descrito no 339 do CP. A denunciação caluniosa consiste na imputar crime a quem sabe inocente, dando causa à instauração de. Nesse caso, o senhor tem que saber todos os crimes que efetivamente podem ser dados causas para a instauração da figurinha do crime do 339. Vamos lá. Nesse caso não tem jeito, era a memorização dos senhores. Investigação policial, processo judicial e inquérito civil, está incompleta. Investigação policial, processo judicial, comissão parlamentar de inquérito, a CPI nem aparece aqui no nosso crime de corrupção passiva, de denunciação caluniosa. C, investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa. Está simpático, está bonitão. Vamos ler só por desencargo a D e a E. D, investigação policial, processo judicial, comissão parlamentar de inquérito ou ação de improbidade? Também não. Investigação policial ou processo judicial. Nesse caso, nós estamos diante de alternativa C de casa. Beleza, senhores? Tudo em paz? Fazer mais uma questão aqui com os senhores, uma questão interessante. Vamos dar uma olhadinha lá, abra essa questão. Ah, só te falar uma coisa, acostume com esse tipo de questão. As bancas, elas vêm se aperfeiçoando com o passar do tempo. Eles ainda continuam para concurso de ensino médio perguntando muita coisa de texto de lei. Mas em alguns casos eles dão umas inovadas e te trazem um casinho. Ó, o caso, o case. Nesse caso, nessa situação, qual seria o crime? Então determina dos senhores candidatos um conhecimento não só decorativo do texto da lei. O senhor tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo ali para o senhor conseguir se dar bem na prova de direito penal. Vamos lá, abra aí na sua tela. Vamos lá. Imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, vamos lá, volta aqui, ó. Um advogado solicite, marque os verbos do direito penal, os verbos núcleos do tipo, eles te ajudam a determinar a conduta. Então, o seu grifo fala, ó, advogado solicitou dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento de valor, procurará uma testemunha do processo. O grifo fala, ele vai procurar o quê? Uma testemunha. A fim de influenciá-la
a fim de influenciá-la. Olha o objetivo do advogado. Para que ele vai procurar sobre essa testemunha? Para influenciá-la a prestar um depoimento mais favorável à pretensão de seu cliente. Então, dá uma olhadinha. O senhor viu o advogado, viu o verbo solicitar, viu a testemunha, viu a palavra influenciar a alguma coisa. Você só pode estar diante de dois crimes. Ou estamos diante do tráfico de influência, ou estamos diante da exploração de prestígio. Para um pouquinho, vamos continuar. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. Ó, metade para mim, metade para ela. O advogado recebeu o dinheiro, mas engana seu cliente, não procura a testemunha. Nesse caso, o advogado, dá uma olhadinha, senhores, nesse caso, o advogado cometeu crime de exploração de prestígio. Eu volto a falar para os senhores, exploração de prestígio e tráfico de influência, volta e meia aparece na sua prova. Nessa situação, o senhor tinha que lembrar que a testemunha está inserida na parte final do 357, no rol das pessoas que podem ser efetivamente influenciadas pelo nosso magistrado, pelas pessoas diversas. Tranquilinho? Última questão aqui para os senhores, uma questão interessante aqui, questão que já caiu faz um tempinho na VUNESP, tratando do crime de falso testemunho e falsa perícia. Vamos lá. O crime de falso testemunho do artigo 342 do CP, primeiro, A. Pode ser praticado no âmbito do inquérito policial? Pode. Somente pode ser praticado por conduta positiva? Não. Ele pode ser praticado tanto por conduta positiva quanto por conduta negativa. Da mesma forma, desestruture, desmembre o 342, o falso testemunho e falsa perícia, em diversas partes, para o senhor conseguir compreender mais profundamente esse assunto. Afirmativa B. Pode ser praticado no âmbito do processo administrativo? Pode. Somente pode ser praticado por conduta negativa? Não, é tanto positiva quanto negativa. Somente pode ser praticado no âmbito do processo judicial? Não, nem é o resto. Somente no direito, normalmente é uma resposta estranha. Termine de ler, mas normalmente ela é a resposta errada. Somente pode ser praticado no âmbito do processo judicial? Também não, não é somente. Isso sobra a afirmativa aí. Pode ser praticado no âmbito do juízo arbitral? Pode ser praticado tanto por conduta positiva quanto por conduta negativa? Pode, senhores. Nesse caso, nossa resposta correta aqui é a letra E. O juízo arbitral, quando o senhor estiver lendo o crime de falso testemunho e falsa perícia, grife o juízo arbitral. É normalmente ele que as pessoas se confundem e erram. Não esqueça, o juízo arbitral, entre aspas, é chamado de processo privado, regulado pela Lei 9307, salvo engano, de 96 é o ano dessa norma, tratando aí sobre o assunto da figurinha do juízo arbitral. Belezinha? Senhores, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho das nossas perguntas e acompanhem nossas aulas aí no YouTube. Abraço, até o próximo encontro.